Às vezes, a vida te obriga a parar do nada, como se alguém batesse levemente no seu ombro e dissesse: acorda, você está vivendo muito menor do que poderia. E é curioso como isso acontece justamente quando achamos que entendemos tudo sobre dinheiro, esforço e prosperidade. Foi num desses instantes que eu percebi uma verdade que, por muito tempo, preferi ignorar. Ficar rico é muito mais fácil do que parece. E o motivo pelo qual isso soa absurdo é justamente a prova de que quase ninguém entende a natureza espiritual da riqueza. Mas antes de seguir, respira um pouco e comenta aí embaixo a frase "Eu aceito o fluxo da abundância". E eu te peço isso não como um gesto mecânico, mas porque verbalizar algo publicamente é um ato ancestral de compromisso. No judaísmo, quando você diz algo em voz alta, você não apenas declara, você inaugura. Você abre portas que estavam fechadas dentro de você mesmo sem perceber. Agora, deixa eu te contar por que isso importa. A maior parte das pessoas acredita que dinheiro é apenas resultado de trabalho duro, horas acumuladas, suor e sacrifício. Mas essa é só a casca. A verdade profunda, aquela que atravessou séculos, perseguições, desertos e reconstruções, é que prosperidade é consequência direta de leis espirituais que operam silenciosamente, quer você acredite nelas ou não. É como a lei da gravidade, não depende da sua opinião. E quando eu compreendi que o povo judeu não enriqueceu apesar das dificuldades, mas por causa de uma mentalidade espiritual específica, tudo se reorganizou dentro de mim. Existe uma simplicidade quase desconcertante na forma como a tradição judaica enxerga a criação de riqueza. Para nós, a prosperidade não nasce da corrida, mas do alinhamento. Não vem da ânsia, mas da clareza. Não surge do desespero, mas da intenção correta. E isso é tão contrário ao padrão mental que nos ensinaram, tão diferente do ruído que ouvimos todos os dias, que por um momento a mente trava. Como assim é fácil? Mas a verdade é que é fácil porque não começa no bolso, começa na consciência. E é exatamente aí que seu comentário importa. Quando você diz, eu aceito o fluxo da abundância, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está treinando algo dentro de si. Está reconhecendo que existe um fluxo e que você, até aqui, talvez tenha vivido de costas para ele. E isso prepara o terreno para o que vem em seguida, porque para compreender o segredo judaico da prosperidade, você precisa primeiro aceitar que riqueza é uma consequência natural de quem está alinhado com as leis invisíveis que regem o universo. A partir desse ponto, tudo fica mais leve, mais claro, quase inevitável. E conforme essa percepção se acomoda dentro de você, começa a emergir a pergunta que realmente importa. Se tudo nasce no invisível, então de onde exatamente o dinheiro começa a ser criado? Se você realmente quer entender por que a riqueza nasce de um lugar tão mais sutil do que as pessoas imaginam, precisa antes olhar para a forma como a tradição judaica enxerga a criação de tudo o que existe. Desde cedo aprendemos que nada começa na matéria. No judaísmo, o invisível é sempre a primeira etapa. Antes de qualquer realidade se manifestar, existe a palavra, e antes da palavra existe a intenção. É por isso que, quando penso em prosperidade, não consigo separá-la desse princípio tão profundo. Tudo o que você vive hoje é um eco do que você emitiu ontem. E essa compreensão muda completamente o jogo, porque mostra que o dinheiro não aparece do nada, nem surge por acidente. Ele responde a um movimento interior, quase como uma semente que desperta no escuro antes de romper a terra. A palavra em hebraico para isso é davar, que não significa apenas palavra, mas também coisa. A própria língua revela o segredo. Na espiritualidade judaica, falar é criar. Nomear é trazer existência. E quando percebi isso pela primeira vez, entendi por que tantos judeus ao longo da história, mesmo em terras estranhas, cercados de adversidade, conseguiram gerar prosperidade. Eles não dependiam do ambiente, dependiam da consciência. O ambiente muda, a consciência não precisa mudar. E é exatamente essa estabilidade interna que molda o que o mundo externo vai refletir de volta.
Quando você entende que o dinheiro começa no invisível, você começa também a perceber como cada pensamento que você repete, cada frase que solta no automático, cada visão que sustenta silenciosamente, influencia diretamente o que chega até você. É como se o mundo fosse uma grande superfície refletora, sempre respondendo ao que você emite. E a maioria das pessoas, sem saber disso, vive emitindo ruído, medo, escassez e depois se surpreende quando a vida apenas devolve mais do mesmo. Na visão judaica, isso não é castigo, é coerência. E essa coerência espiritual se estende a tudo: negócios, relacionamentos, oportunidades, decisões. O dinheiro não segue caos, ele segue direção, e essa direção nasce no campo da intenção. Por isso, quando alguém diz que enriquecer é difícil, normalmente está tentando compensar, com trabalho pesado, uma intenção desalinhada. Já alguém que aprende a alinhar espírito, mente e palavra, percebe que o esforço físico se torna apenas a etapa final, não a principal. A riqueza, sob a ótica judaica, é quase como um desdobramento natural de quem entende que tudo é criação contínua. Nada é fixo, nada é permanente. Tudo está sendo atualizado de momento a momento. E quando você desperta para isso, começa a notar que suas escolhas internas, aquilo que ninguém vê, tem um peso enorme no que sua vida está prestes a receber. É justamente nesse ponto que surge a primeira grande barreira que impede tanta gente de prosperar, mesmo quando trabalha duro: a linguagem da escassez, aquela que corrói por dentro antes mesmo de ser percebida. A primeira barreira é tão silenciosa que muita gente passa a vida sem perceber que ela existe. É a linguagem da escassez, aquele hábito quase automático de declarar limites, falta e impossibilidades antes mesmo de tentar algo. Talvez você nem note quando faz isso. Talvez diga coisas que parecem inofensivas, como "não dá", "eu nunca consigo", "isso não é para mim", "dinheiro some da minha mão", e acredite que são apenas desabafos, frases jogadas ao vento. Mas no judaísmo não existe frase jogada ao vento. Cada palavra é uma pedra colocada no caminho, definindo por onde você pode ou não passar. E quando alguém se acostuma a falar como pobre de espírito, não importa quanto trabalhe, a realidade sempre encontra um jeito de se alinhar ao que foi declarado. Eu lembro de um vizinho de muitos anos atrás, um homem simples, trabalhador, honesto, mas que vivia dizendo que dinheiro não fica comigo nem 3 dias. Era quase um lema. Ele repetia isso rindo, como se fosse apenas uma piada sobre o próprio azar. E a vida, obediente como sempre é, confirmava palavra por palavra. Toda vez que ele recebia um pagamento, alguma emergência surgia. Um conserto inesperado, uma dívida antiga, um problema de saúde. Ele não percebia, mas sua frase era uma profecia autoinduzida. Na visão judaica, quem declara limitação, recebe limitação. Não porque Deus esteja punindo, mas porque a própria consciência cria fronteiras invisíveis que o mundo se encarrega de respeitar. E é curioso como a maioria das pessoas imagina que escassez é falta de dinheiro, quando, na verdade, escassez começa muito antes disso. Escassez é maneira de falar, de pensar, de reagir. É aquela sensação de que o pouco é tudo, de que a vida é uma batalha constante, de que o universo está sempre prestes a tirar algo de você. Essa mentalidade cria um campo energético tão estreito que nenhuma oportunidade encontra espaço para entrar. A palavra vira muro, e o muro vira destino. O segredo judaico, tão antigo quanto os primeiros rabinos que refletiram sobre isso, é que prosperidade só flui quando a linguagem está aberta. Não se trata de repetir frases positivas de forma vazia como um mantra mecânico. Trata-se de compreender que o que você diz se transforma em estrutura interna, e essa estrutura molda o que você é capaz de receber. Por isso, o primeiro passo para prosperar é observar com honestidade como você fala sobre dinheiro, como descreve sua vida financeira, como reage quando pensa em oportunidades. E é aqui que a transição acontece quase sozinha, porque quando você percebe que a palavra cria limite, também percebe a necessidade de criar espaço. E esse espaço, essa abertura interna onde a prosperidade pode finalmente se depositar, é o que a tradição judaica chama de vaso, o recipiente espiritual que define quanto você está realmente pronto para receber.
Na tradição judaica, existe uma metáfora antiga e poderosa que explica por que algumas pessoas pedem prosperidade durante anos e mesmo assim parecem incapazes de segurá-la quando ela finalmente chega. É o conceito do vaso, o kli, o recipiente espiritual que determina não apenas o quanto você recebe, mas principalmente o quanto você consegue manter. Sem esse recipiente interno, qualquer bênção escorre pelos dedos como água. E é impressionante como isso se manifesta na vida cotidiana, de maneiras tão simples que quase passam despercebidas. Não adianta pedir abundância, se, dentro de você, não há espaço para que ela descanse. Pensa nos momentos em que você recebeu uma quantia inesperada, um bônus, um pagamento, um presente, um acerto, e de repente algo urgente surgiu para consumir aquilo no mesmo instante. Muita gente acha que é azar, mas na visão judaica isso é falta de recipiente. O universo não retém onde não há estrutura. O mesmo vale para oportunidades. Quantas vezes você já viu alguém começar um bom projeto e abandonar na primeira dificuldade? Isso também é ausência de vaso. O problema não é a falta de talento, mas a falta de espaço interno para sustentar crescimento. Um vaso espiritual não se constrói com fé abstrata. Ele se constrói com hábitos, organização, clareza e responsabilidade. É curioso perceber como o mundo físico reflete o interior. Pessoas com ambientes bagunçados, vidas desorganizadas, pendências acumuladas e decisões adiadas geralmente não seguram prosperidade. Não porque sejam incapazes, mas porque não possuem um recipiente emocional e mental para sustentar o fluxo. Na Cabalá, se diz que a luz nunca entra em um lugar onde o recipiente está rachado, cheio demais ou desalinhado. E isso vale para dinheiro, ideias, relacionamentos, tudo. No fundo, o vaso é a sua capacidade de receber. E essa capacidade é treinada quando você cria espaço, na mente, nas emoções, no cotidiano. É a disciplina que constrói o recipiente. É a clareza que amplia o recipiente. É a responsabilidade que fortalece o recipiente. Nada disso é místico no sentido fantasioso, é uma engenharia espiritual. A prosperidade segue um padrão, ela procura espaço, e onde não encontra, ela passa direto. O mais curioso é que, quando você começa a expandir esse recipiente, percebe que a vida te envia desafios não para te punir, mas para testar a resistência do vaso. É como se o universo perguntasse: você quer crescer? Então mostre que pode sustentar. E a partir daí, naturalmente surge a percepção de que prosperar é um processo de expansão contínua. Uma expansão que nunca termina, porque a abundância só se instala onde existe movimento. E é justamente esse movimento, esse mandamento silencioso de crescer sempre, que constitui um dos segredos mais poderosos da mentalidade judaica. A expansão contínua é quase um mandamento silencioso dentro da alma judaica. Desde pequeno, ouvi que onde não há crescimento, há morte espiritual. E isso não é metáfora, é uma lei. O universo não suporta a estagnação. Tudo o que para, começa a definhar. Quando percebi que esse princípio também se aplica ao dinheiro, uma chave virou dentro de mim. Prosperidade não se instala em quem estaciona, em quem acredita que já chegou, em quem confunde estabilidade com o fim do caminho. A energia da abundância é movimento puro, e quando você tenta segurá-la sem se mover junto, ela desaparece. É aí que entra o segundo grande erro que impede tanta gente de prosperar: baixar a guarda cedo demais. Existe uma tendência humana de acreditar que, quando algo começa a dar certo, já podemos relaxar. Mas, como diz o ditado popular, jacaré que dorme vira bolsa de madame. Esse humor simples esconde uma verdade espiritual profunda. Quem relaxa antes da hora comunica ao universo que não deseja mais expandir. E quando a expansão cessa, o fluxo cessa junto. Não é castigo, é coerência. Prosperidade precisa de continuidade, de avanço, de disposição constante para ir um pouco além. A psicologia moderna já explicou isso de várias formas, mas os rabinos sempre souberam. Quando você para, seu cérebro registra que o ciclo terminou. Ele desliga os motores internos da criação, aquele estado mental que enxerga possibilidades, oportunidades e caminhos. A mente acomodada deixa de perceber portas abertas.
E a pessoa conclui, erroneamente, que as oportunidades secaram, quando na verdade foi ela quem parou de enxergar. O movimento externo começa dentro, e quando o interno esfria, o externo congela. É por isso que judeus prosperam mesmo em ambientes hostis, porque a mentalidade nunca para. Mesmo quando fisicamente impedidos, intelectualmente e espiritualmente continuamos estudando, criando, reavaliando, buscando novos horizontes. Crescer não é opcional, é natural. É uma postura que diz ao universo, ainda há espaço, ainda há sede, ainda há caminho. E quando essa postura é constante, a vida responde na mesma medida. A verdade é que a acomodação é um veneno suave. Ela chega devagar, embalada na sensação agradável de que está tudo sob controle. Mas é justamente nesse conforto aparente que muitas fortunas morrem antes de nascer. Porque a prosperidade só se aproxima de quem demonstra prontidão para seguir avançando, mesmo que o avanço seja pequeno, quase imperceptível. Basta um passo, um estudo novo, uma decisão melhor, um hábito refinado. O fluxo não exige perfeição, exige continuidade. E quando você entende que o segredo não é correr, mas não parar, o caminho da prosperidade se torna muito mais simples do que parece. Porque o universo não exige que você dê saltos gigantes, ele só exige que você continue crescendo. E é exatamente nesse ritmo constante que encontramos a terceira verdade, aquela que revela por que tantas pessoas sabotam a própria riqueza sem perceber. O terceiro erro é o mais perigoso porque costuma vir disfarçado de humildade, de realismo ou até de boas intenções. É a mentira silenciosa que muita gente repete sem perceber: está tudo bem. Essa frase parece inocente, mas carrega um veneno espiritual escondido. Quando alguém diz que está tudo bem enquanto por dentro sabe que não está, cria uma fratura entre o que sente e o que declara. E essa fratura interrompe o fluxo da prosperidade. No judaísmo, a mentira não é apenas um problema moral, é uma quebra de alinhamento. A energia da abundância exige verdade, porque só a verdade cria raízes fortes o bastante para sustentar crescimento. A grande tragédia dessa frase é que ela paralisa o espírito. Se você diz que está tudo bem, mesmo quando não está, declara ao universo que não precisa de mudança, que não há nada a ser transformado, que seu estado atual é suficiente. E, como o universo responde ao que você afirma, ele simplesmente devolve imobilidade. É como pedir para ficar no mesmo lugar sem perceber que pediu. Por isso é tão perigoso. É uma mentira que acomoda, que adormece, que fecha portas. E o mais impressionante é que as pessoas dizem isso achando que estão sendo fortes, quando, na verdade, estão cancelando suas próprias possibilidades. Existe outro motivo pelo qual essa frase destrói prosperidade. Ela impede crescimento interno. No judaísmo, acreditamos que sempre existe mais espaço para evoluir, aprender, expandir, melhorar. Dizer que está tudo bem é negar esse princípio fundamental. É dizer que o vaso está cheio, que não há espaço para mais luz, mais sabedoria, mais bênçãos. É por isso que tantos rabinos alertavam: cuidado com a sensação de plenitude antes da hora. A plenitude falsa é a mãe da estagnação. E toda estagnação, cedo ou tarde, vira perda. A ciência moderna confirma esse mesmo mecanismo. Pesquisadores israelenses descobriram que pessoas que repetem frases de acomodação apresentam queda de produtividade, redução de oportunidades percebidas e até diminuição de renda ao longo do tempo. É como se o cérebro entendesse que não precisa mais buscar alternativas. Ele simplesmente desliga o radar interno que identifica caminhos, conexões e soluções. E a vida se torna menor, mais estreita, mais repetitiva. Tudo porque a pessoa se acostumou a declarar que está bem quando, no fundo, não está. Mas há algo poderoso escondido por trás dessa revelação. Se uma frase inadequada é capaz de travar sua prosperidade, então uma frase alinhada pode abrir caminhos que você nunca imaginou. Se palavras são capazes de fechar portas, também são capazes de escancará-las. E é exatamente aqui que o segredo se revela. Quem muda as palavras, muda o destino. Porque a mudança começa na boca, ecoa na mente e se manifesta na vida.
E quando você substitui a mentira confortável por uma verdade expansiva, o universo responde de imediato, abrindo espaço para a fórmula que transforma a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Agora que você já entende como as palavras moldam o caminho e como a verdade abre espaço para a abundância, posso finalmente revelar a fórmula que, durante muito tempo, foi ensinada quase como um segredo. Não porque fosse proibida, mas porque só faz sentido quando a pessoa está pronta para recebê-la. É uma frase simples, curta, direta, mas tão potente que muda o campo interno de quem a pronuncia. Graças a Deus, estou trabalhando e me desenvolvendo. 3 elementos, 3 movimentos espirituais, 3 chaves que abrem as portas da prosperidade. Nada nela é acidental. Cada parte dessa frase tem um propósito. A primeira parte, graças a Deus, é a âncora da gratidão. No judaísmo, gratidão não é um agradecimento tímido, é uma força espiritual capaz de ampliar aquilo que você reconhece. Quando você agradece, você expande. Quando você reconhece, você atrai. Gratidão é um estado de vibração que sinaliza ao universo: estou pronto para mais. E é por isso que tantos judeus começam o dia agradecendo pela simples dádiva de estar vivo. A gratidão prepara o terreno para a abundância, porque ela dissolve a sensação de falta e ativa a percepção do que já existe. A segunda parte, estou trabalhando, representa a ação. A espiritualidade judaica nunca separou fé de movimento. Crer sem agir é como semear sem regar, não cria frutos. Trabalho aqui não significa apenas emprego ou esforço físico, significa dedicação, presença, envolvimento. É assumir o papel de participante da própria vida. É dizer, eu estou fazendo a minha parte. E quando o universo vê alguém disposto a mover-se, ele move as oportunidades para perto. Não existe prosperidade para quem deseja sem agir. Existe prosperidade para quem age com intenção. E então vem a terceira parte, e me desenvolvendo. Esse é o elemento mais negligenciado, mas talvez o mais importante. Desenvolvimento é o movimento contínuo que mantém o vaso aberto, a mente viva e o espírito desperto. É o compromisso de nunca parar, nunca estacionar, nunca declarar que chegou ao fim. Quem está se desenvolvendo está crescendo, e quem está crescendo está expandindo o recipiente para receber mais. Essa frase completa encerra a essência judaica da abundância: gratidão, ação e crescimento. 3 pilares que sustentam qualquer fortuna sólida. Agora, para transformar esse conhecimento em prática, há um gesto simples que recomendo. Coloque um alarme diário, às 9 horas da manhã, com essa frase escrita nele. Não é superstição, é programação mental. Cada vez que você ler ou repetir a frase, estará alinhando intenção, palavra e ação, o tripé que dá estrutura à prosperidade. E conforme essa frase começa a se enraizar no seu cotidiano, você perceberá que ela age como uma chave abrindo portas que antes pareciam inexistentes. É justamente nesse ponto que os exemplos reais começam a fazer sentido e provam que essa mentalidade não é teoria. Ela transforma vidas. Quando começamos a aplicar esses princípios, algo quase imperceptível acontece no início. A vida começa a rearrumar pequenas peças ao nosso redor. Nada grandioso, nada cinematográfico, mas movimentos sutis que só quem está desperto percebe. E foi exatamente assim com Dona Luzia, uma senhora simples que conheci há alguns anos. Ela não era judia, nunca tinha estudado espiritualidade, mal sabia ler direito, mas carregava uma força interna que muitas pessoas instruídas não têm. Um dia, depois de ouvir um ensinamento sobre a importância das palavras, ela decidiu mudar a maneira como falava sobre a própria vida financeira. Não foi fácil no começo. Ela tinha o hábito de dizer que dinheiro era sofrimento, que nunca sobrava nada, que a vida era dura demais. Mas, pouco a pouco, começou a substituir essas frases pela mesma fórmula que te ensinei. E foi aí que a vida dela começou a se transformar. No primeiro mês, nada aconteceu. No segundo, ela começou a sentir mais clareza, mais disposição, mais foco. Foi quando percebeu que não era o mundo que estava mudando, era o interior dela. O que antes parecia caos se tornou administrável. O que antes parecia impossível se tornou acessível. E então, no terceiro mês, algo inesperado aconteceu.
Ela recebeu uma oportunidade de trabalho que não estava procurando. Era simples, mas pagava melhor do que tudo que já tinha feito antes. A vida, enfim, respondeu à linguagem que ela havia adotado. A transformação dela não foi um golpe de sorte, foi consequência direta do alinhamento interno. Antes, ela vivia num campo de escassez emocional. Depois, passou a viver num campo de criação. E conforme ela crescia por dentro, as coisas lá fora cresciam junto. A história de Dona Luzia não é uma exceção, É uma confirmação. Porque, quando a mentalidade se ajusta, o fluxo se reorganiza em volta. Essa é a essência da prosperidade espiritual. A vida externa segue a arquitetura interna. E o mais interessante é como essa mudança se repete com pessoas de perfis totalmente diferentes. Homens, mulheres, jovens, idosos, religiosos, ateus, não importa a origem. Não importa se conhecem hebraico, se estudam Kabbalah ou se sequer acreditam em espiritualidade. A energia responde do mesmo jeito, é universal. Porque as leis espirituais não pertencem a um povo, pertencem ao mundo. O judaísmo apenas decodificou essas leis ao longo de milênios e aprendeu a praticá-las com disciplina. Por isso eu digo com tanta certeza, prosperar não é um privilégio, é um processo. E quando você entende como ele funciona, percebe que riqueza não escolhe favoritos, ela segue vibração, direção e consistência. A história de Dona Luzia só confirma aquilo que a tradição judaica repete há séculos. Quem muda a palavra, muda o caminho, e quem muda o caminho, muda a vida. E quando essa compreensão se fixa dentro de você, naturalmente surge o desejo de aprofundar ainda mais, de entender quais são os pilares que sustentam essa força criadora que chamamos de prosperidade. Quando você começa a enxergar a prosperidade não como um acontecimento isolado, mas como um processo espiritual contínuo, tudo passa a fazer sentido de uma maneira quase matemática. O judaísmo descreve a criação do mundo através da palavra, e isso não é apenas um relato histórico ou místico, é a explicação de como a realidade funciona até hoje. Deus disse e houve. A frase é simples, mas contém um universo inteiro dentro de si. Ela revela que tudo nasce de uma combinação de intenção, direcionamento e manifestação. E esses três elementos, quando repetidos na vida humana, se desdobram em 4 portais fundamentais que sustentam qualquer caminho de prosperidade: palavra, intenção, ação e consistência. A palavra é o primeiro portal porque ela molda o campo onde tudo irá acontecer. Falar é delimitar possibilidades, é organizar o invisível, é abrir ou fechar portas. Quando alguém diz não consigo, está fechando um portal. Quando diz estou avançando, abre. A palavra sempre antecede o movimento e por isso ela é tratada com tanto cuidado na tradição judaica. Não se joga a palavra ao vento, não se brinca com declarações. Cada frase é uma peça da construção. A intenção é o segundo portal e talvez o mais delicado. A intenção é a origem de tudo, o ponto onde a criação ainda não se tornou palavra, mas já existe como direção interna. Uma intenção desalinhada destrói uma boa frase. Uma intenção clara transforma uma pequena ação em um grande passo. Na espiritualidade judaica, intenção é quem você é por dentro quando ninguém está olhando, é a raiz. A ação é o terceiro portal. A tradição sempre deixou claro que fé sem movimento é apenas imaginação. A ação é o que ancora o espiritual na matéria, é o que transforma possibilidade em realidade. Não se trata de agir sem pensar, nem de correr sem rumo. Trata-se de mover-se na direção do que você declarou e intencionou. É o gesto que confirma ao universo que você está comprometido. E então vem a consistência, o quarto portal, aquele que fecha o ciclo e mantém o fluxo vivo. Sem consistência, nenhum resultado se sustenta. É ela que transforma pequenas ações em grandes viradas, pequenas escolhas em grandes caminhos. Consistência é a repetição intencional. É o que impede o vaso de rachar e o fluxo de escapar. Quando esses 4 portais se alinham, palavra, intenção, ação e consistência, a prosperidade deixa de ser teoria e se torna consequência. Não importa a origem da pessoa, seu histórico, sua condição atual, a lei é universal.
E ao compreender esses pilares, você começa a perceber que nada do que falamos até agora é abstrato, é prática pura. É uma tecnologia espiritual aplicada ao cotidiano. E esse entendimento abre a porta para o fechamento natural desse caminho, onde a sabedoria se encontra com a bênção e a ação se encontra com a missão. Quando chegamos até aqui, percebemos que a prosperidade não é uma promessa distante nem um privilégio reservado a poucos. Ela é o resultado natural de uma mente alinhada, de uma palavra bem usada, de um espírito em movimento e de um coração disposto a crescer. Tudo o que você ouviu até agora forma um círculo perfeito. A compreensão de que riqueza não começa no dinheiro, mas na consciência. Não nasce da luta, mas do alinhamento. Não depende do mundo externo, mas da forma como você se posiciona internamente diante dele. E quando essa percepção amadurece dentro de nós, algo muda para sempre. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de criação. É por isso que eu repito, com a mesma serenidade de quem sabe que está apenas lembrando uma verdade antiga. Não diga, está tudo bem quando não está. Não aceite a estagnação como morada. Não se esconda atrás da falsa modéstia que impede o crescimento. Diga com coragem e com fé, graças a Deus estou crescendo. Porque essa frase não descreve apenas um estado, ela cria um estado, ela organiza o futuro, ela molda o caminho. Ela abre espaço para que o universo te entregue aquilo que ele já estava pronto para entregar, mas que você ainda não estava pronto para receber. E enquanto essa verdade se acomoda dentro de você, quero te oferecer algo que carrego comigo desde que aprendi a honrar a sabedoria dos meus antepassados. Uma bênção antiga, repetida ao longo de gerações, em tempos de paz e de exílio, de fartura e de escassez, sempre com a mesma força, sempre com o mesmo propósito de proteger e iluminar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Essa bênção não é apenas uma despedida, é um lembrete de que, independentemente do que você está vivendo agora, existe uma luz cuidando do seu caminho, guiando os seus passos e preparando portas que você ainda não viu. E se essa luz chegou até você hoje através dessas palavras, então permita que ela continue se expandindo. Não por mim, mas por quem você ama, por quem precisa de direção, por quem está perdido na escuridão da própria mente e não entende que o primeiro passo para sair dela é mudar a forma como fala, pensa e se vê. Por isso, faça um convite simples, mas profundamente simbólico. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam despertar para a própria abundância. 3 vidas que podem ser tocadas. 3 destinos que podem ser realinhados. 3 sementes plantadas no mundo. Porque prosperidade não é apenas sobre receber, é sobre multiplicar. É sobre permitir que aquilo que te levanta também levante outros. E quando você faz isso, você entra em sintonia com a lei mais antiga de todas. A luz que é dividida não diminui, apenas se expande.